Senhor nosso Deus, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus. Antes de nós lermos, eu não sei se foi a semana passada, acho que foi essa semana, a minha esposa assistindo uma pregação daquele irmão José Martins. Ele achou no livro Eventos Finais uma expressão, o baluarte do vício. O baluarte do vício. Baluarte seria o apoio, o alicerce, o ponto mais firme. E sabe qual que é a firmeza do vício, a coisa mais grave, mais séria do vício? Não só aquelas pessoas, aquele pecador degradado, aquele o bêbado ou aquele que está preso. Mas o baluarte do vício é a vida que parece virtuosa, é aquela vida que parece honrada, é aquela pessoa que parece até o pastor da igreja, mas que por dentro é cheio de corrupção. É um lobo em pele de ovelha. E sabe o que Deus quer dizer conosco nesta manhã? Que nós estamos arraigados na firmeza do vício. Como começa o versículo 1 de Abacuque? O peso que Abacuque, o profeta, viu. O que significa peso? Sentença. E o que Deus quer falar conosco? Sobre a sentença. Quais são os pecados que devem ser tratados? Hoje eu vou citar 4. Irreverência, orgulho, mentira, fingimento e arrogância. O que é irreverência? Irreverência é o nosso estilo de vida, de dar tapinha nas costas do outro, de falar, é brincadeirinha, só estou fazendo para descontrair, vamos levar na boa, está muito pesado, então é melhor a gente dar umas risadas. Isso é o inverso de reverência. Foi trazida a palavra na igreja por 2 ou 3 vezes sobre reverência, sobre levarmos as coisas a sério. E a gente pensa na reverência nas situações nossas. E o que o Senhor começou a falar comigo é, você vive de uma maneira irreverente. Quando eu quero fazer as pessoas darem risada, você sabe fazer as pessoas darem uma risadinha, você sabe contar alguma coisa para descontrair as pessoas rirem? Muitas dessas vezes a gente não deveria estar fazendo isso, porque nessas vezes nós estamos sendo irreverentes. E o Senhor espera que a igreja dele, o baluarte, não do vício, mas o baluarte da verdade, sabe o que é o baluarte, o alicerce da verdade? Deve ser a igreja de Cristo Jesus na terra. Mas o Senhor nos chama de baluarte do vício. E o baluarte da verdade, que deve ser a igreja, está irreverente. Enquanto nós vivermos dessa maneira nas piadinhas e brincadeiras, nós não aprenderemos a verdadeira reverência. O pecado da irreverência nos leva ao espírito de crítica. O que é o espírito de crítica? É você olhar um defeito do outro e automaticamente você reagir falando mal. Às vezes a pessoa não fez nada, mas porque você alimenta aquela irreverência, as piadinhas, a crítica, você reage criticando. Às vezes a pessoa não precisa nem ser criticada, mas pelo jeito que ela é, você olha e solta o veneno pela sua língua. Orgulho. Vou citar um ponto do orgulho para se tornar mais prático. Você faz alguma coisa na tua vida e deu certo. O que você entende? As coisas estão funcionando. Deus está comigo. Saul chegou ao ponto extremo da cegueira, que ele tinha que esperar o profeta chegar. O profeta não chegou, assim, no tempo que Saul esperava. As pessoas começaram a se espalhar e o Saul teve a brilhante ideia de fazer o que o profeta tinha para fazer. Ele quebrou a lei de Deus. E não satisfeito, depois que o profeta o advertiu, corrigiu, o Saul enfrenta Samuel, que foi quem foi advertido, e fala assim, você agora, eu pequei contra Deus, mas você agora vem comigo e não me deixa fazer feio na frente dos outros. Isso é orgulho.
Algo dá certo, sabe quem que adula, quem que bajula a gente? Nós mesmos. Porque quando a gente faz alguma coisa certa, a gente fala assim, ó, deu certo, viu? A gente fala para a gente mesmo isso. Sabe quando a gente fala deu certo, o que a gente está fazendo? A gente está excluindo o tratamento de Deus. Por isso, não chegamos na reverência. Por isso, o orgulho nos cega. E quando nós chegamos ao extremo da exaltação do baluarte do vício, você finge que é alguém. O extremo do orgulho se chama arrogância. Orgulho é você achar que você pode, que é isso e aquilo. E a arrogância hoje, o que Deus quer falar conosco sobre a arrogância? É você ainda, além de ser orgulhoso, você falar que os outros não são bons o suficiente. A Bíblia, no Novo Testamento, manda nós considerarmos os outros superiores. Mas o orgulhoso se torna arrogante e ele acha que o jeito dele pensar é bom. Por que não recebemos a advertência dos cultos? Porque a nossa arrogância faz nos achar que nós somos melhores que a advertência ou que o mensageiro que veio até aqui à frente. A arrogância nos leva ao perigo da exaltação. Muitas palavras. Quinta-feira, nós recebemos uma advertência solene dos pregadores. 80% da igreja estava aqui na quinta-feira porque trabalham no Ministério dos Pregadores e Levitas. E nós recebemos uma advertência solene, algo extremamente sério. E um dos pontos principais da advertência é: você está sendo apoderado por Satanás. Como assim? Satanás está tendo... Quando a gente fala assim, o Satanás está se apoderando, Satanás está tendo poder sobre a sua vida. Como? Quando nós estamos na irreverência, Satanás ganha poder. Quando você está vivendo orgulho, Satanás ganha poder. E se você parte para a arrogância, Satanás ganha muito poder, ele se apodera. Se Satanás se apodera de você, o que você está sendo? Possuído. Você está sendo empoderado pelo diabo. Quantas áreas da sua vida e da minha vida Satanás está apoderado? A palavra da moda não é empoderamento? Quando nós alimentamos o pecado, nós empoderamos o diabo na nossa vida. Quais áreas da tua vida você está deixando Satanás possuir? Porque também foi falado, eu não lembro se foi falado de púlpito ou se foi só comentado nos bastidores, mas eu quero trazer a culpa. Hoje, a pastora já falou isso e tem falado nos últimos 2, 3 meses sobre as pessoas serem possuídas. Enfim, do começo do ano para cá, essa ideia, ela tomou forma e Deus começou a nos fazer enxergar de outra maneira. Hoje, nós não vemos as pessoas possuídas estribuchando o tempo todo. E os que estão possuídos estribuchando estão em manicômios, tomando um monte de remédios, recebendo o nome de doenças psiquiátricas ou psíquicas. Mas hoje, dentro da igreja, tem pessoas endemoniadas. Aqui, está cheio de pessoas endemoniadas. Por quê? Porque Satanás se apoderou. Ele pegou os teus vícios, ele pegou os meus vícios e tomou conta de várias áreas nossas. Falta de posicionamento, empoderamento de Satanás, faz ele possuir a nossa vida. E aí, como que Deus faz para corrigir? O peso de Abacuque, o profeta viu. Versículo 2. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Sabe o que é? Quem é essa pessoa? O profeta que está falando com Deus, essa oração, ele está dizendo: Deus, eu estou vendo o caos aqui embaixo, eu estou vendo a confusão, Senhor, o Senhor não vai me ajudar? A iniquidade, eu estou vendo dentro da igreja iniquidade, Senhor, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Nós estamos vendo em Brasília, nós estamos vendo em Barretos, nós estamos vendo na televisão, nós estamos vendo nas escolas dos nossos filhos, nós estamos vendo no dia a dia, nós estamos vendo dentro das casas da igreja. Pois a destruição e violência estão diante de mim,
e há quem suscite contenda e litígio. Existem pessoas aqui dentro que gostam, que curtem briga e tititi. Ainda hoje tem o tititi. Entre irmãos, dentro da própria casa, tem tititi. Entre pais e filhos, tem tititi. Contenda e litígio. Ele está falando para o povo de Deus. O profeta está avisando o povo dele. Por isso, a lei é frouxa. A lei da igreja, assim, nós temos que guardar a fé de Jesus. No meu e no teu coração estão frouxos, porque estão na mesmice, porque o pecado com a verdade. Pois o na tua casa, quem é o justo e quem é o injusto? Se nós não nos posicionarmos pela justiça, as coisas não vão andar. Semana, eu não lembro o dia, minha esposa virou e falou assim: nós estamos entrando no sábado de uma maneira profana. Acho que foi na reunião, né? Nós estamos entrando no sábado de uma maneira profana, porque a gente espera a nossa filha chegar, aí a gente vai comer para depois fazer o culto. Está errado. Quem quer comer e está com fome no pôr do sol, come antes. É igual a ceia do Senhor. A mesma reverência da Santa Ceia. Quem quer chegar aqui na ceia para comer, se estiver faminto e não está conseguindo se controlar, vai comer em casa. Não é assim? Pôr do sol, está com fome? Come antes de dar o pôr do sol. Mas começa o pôr do sol com o culto. A oração já tem que ser do culto, já tem que ser a reverência. É ali, o pôr do sol. Certo? Reverência nos nossos lares. Enfrentar o marido, a mulher, os filhos que estão fazendo birra. É hora da igreja deixar a lei frouxa e ser firme no Senhor. Como nós vamos enfrentar o mundo, o mar de povos, multidões, tribos e línguas, se estamos frouxos na verdade? O Senhor tem um peso, Ele tem uma palavra de sentença. Por isso a igreja está pesada. E lá no capítulo 2, agora, versículo 8. Aliás, Sofonias, desculpa, passa um pouquinho para frente. Vira o próximo livro. Perdão. Sofonias 1, nós vamos ler do 2 ao 8. Sofonias 1, de 2 ao 8. O grande dia do Senhor. Por acaso essa mensagem já foi falada hoje? Hoje não era eu para estar aqui. A pastora tinha uma mensagem de consolo para aqueles que iriam enfrentar as batalhas que estão por vir. Sabe o que Deus teve que fazer? Troca tudo. Por quê? Porque Deus viu o coração e as escolhas do povo durante a semana. Deus viu o que você falou. Deus viu o que você escolheu. Deus viu como você agiu essa semana. E Ele trocou. Não era para eu estar aqui hoje. Não era para a Tatiana estar aqui trazendo a mensagem. Mas por causa das nossas escolhas, Deus mudou o quadro. E o título é O Grande Dia do Senhor, em cima do versículo 2. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Que dia vai acontecer isso? Na segunda vinda de Jesus. Ele vai destruir tudo. Casas, prédios, construções, seres humanos, plantações, tudo. Vai sobrar nada. Porque Ele vai fazer tudo de novo. Não vai sobrar nada na terra. Eu consumirei os homens e os animais, as aves do céu, peixes do mar, as pedras de tropeço juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Também estenderei a minha mão sobre Judá. Ó, está falando não só do mundo, dos gentios, mas está falando da igreja. Estou chegando na igreja, minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Versículo 5. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, os que adoram o sol, os que adoram os astros, os que adoram todas as coisas,
os que adoram os símbolos do Natal, os que adoram as promiscuidades do Ano Novo, os que estão idolatrando a Copa do Mundo, os que estão idolatrando tudo que o mundo está oferecendo hoje, os que estão idolatrando candidatos que perderam a eleição, todos esses idólatras, Deus vai destruir todos. E os que adoram e jejuam ao Senhor. E 6, e os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntaram por ele. Aqueles que estão em pecado e nem querem saber a vontade de Deus. Ou aqueles que estavam indo, mas no meio do caminho, preferiram sair do caminho. Você saiu do caminho essa semana, irmão? O Senhor disse que tem gente que saiu do caminho essa semana. E a palavra para essas pessoas é: eu destruirei você. E eu estou falando isso para vocês porque eu senti essa aflição no meu coração. Da minha vida. Porque o versículo que Deus falou para mim essa semana é Isaías 8. Veio o verão, mas ainda não estamos salvos. Veio o verão, mas ainda não estamos salvos. 7. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. O Senhor ofereceu um sacrifício. Vocês lembram de algum sacrifício grande na Bíblia? Lembra de algum sacrifício grande? Quem que me dá um exemplo? Esse é o último. Antes desse. O Templo de Salomão, exatamente. O que aconteceu no Templo de Salomão? Eu não vou contar e ler a quantidade, mas foi assim: ruas de animais, ovelhas, bois, cordeiro, etc, etc, um monte. Tudo isso para sacrificar a Deus para a inauguração do primeiro templo. Muita coisa. Agora imagina o tamanho do sacrifício de Deus, que a pastora já citou aqui na frente. Vai estar escrito aqui. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, então esse sacrifício envolve morte. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, filhos dos reis, todos que se vestem de trajes desconhecidos, ou seja, quem não estiver com as vestes santas, vai ser sacrificado pelo próprio Deus. No mesmo dia, eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as suas casas dos seus mestres com violência e engano. Versículo 12. E acontecerá que naquele tempo examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas. Estava tudo escuro? Aí vamos supor que tem uma pessoa aqui, ele chega com a vela assim, deixa eu olhar. Ele vai inspecionar cada um de nós. Agora ele está falando de Jerusalém, não é? Ele falou de toda a terra, Judá, chegou em Jerusalém, igreja. Eu vou olhar com... onde que eu estou? Me perdi no versículo 12, desculpa. E acontecerá que naquele tempo examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas. Castigarei os homens que estão sentados, tem um A errado ali, sentados sobre as suas borras, ou seja, sobre os seus pecados, seus erros, que dizem no seu coração: o Senhor não fará o bem nem o mal. Até hoje não aconteceu nada. Não vai acontecer. Versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Praticamente terminaram os 4 anos de pausa para o Brasil, e isso não é só para o Brasil, pode ser que lá fora tenha outro tempo, mas para o Brasil os 4 anos estão encerrando, estamos no último mês, o próximo ano começa uma abominação desoladora no Brasil. Como vai ser o próximo governo? Abominação desoladora, destruição total. E eu te falo porque eu atendi um paciente essa semana, um homem de 41 anos que veio lá de Minas Gerais, e ele estava com depressão, com essa coisa emocional toda, e pelo SUS ele foi levado de Frutal para Uberlândia, para o serviço de referência lá. E ele foi para o serviço de psicologia. E aí o conselho da mulher para esse homem de 41 anos é que ele tem que desenvolver o lado mulher dele, e hoje ele assumiu que ele é uma mulher, e ele estava de cabelo vermelho, tomando hormônio feminino, e ele está fazendo exatamente a agenda
globalista, comunista, do Rei do Sul, que está acontecendo, e a partir de janeiro nós viremos instaurado por completo o que, como eu estava conversando com a minha esposa indo buscar a nossa filha ontem, ela falou, na verdade, tudo já foi implantado. Nós já estamos vendo as coisas acontecerem. Mas a partir de janeiro, se preparem. O grande dia do Senhor vem. Está perto, perto, se apressa muito. Até a voz do dia do Senhor, o homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço e de assolação, dias de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. O que nós acabamos de cantar? Pai, eu queria o som que vai abrir, o encontro triunfal. Para quem vai ser o encontro triunfal? Só para aqueles que estiverem prontos. Porque qual que é o som da trombeta quando ele acontece? Quando acontece a ressurreição dos justos? Na segunda vinda de Jesus. Hoje, o que nós estamos... Qual é o tema do estudo de hoje? É a segunda e a terceira vinda de Jesus. E o que acontece na segunda vinda de Jesus? Ao som da trombeta, toca-se a sétima trombeta, ouve-se o som de alarido, ouve aquele barulho pela terra inteira. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos ao céu. Esse é o som triunfal. Mas isso não acabou o dia. Isso é o começo da segunda vinda. Isso que está sendo descrito é depois que os vivos já estão subindo para o céu. Já estão naquela viagem, como diz a senhora White, uma viagem de 7 dias da terra até chegar no céu. E aí o texto continua dizendo, um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E nós estudamos que as próprias altas torres já houve um aviso desse versículo. Nós já colocamos ele no outdoor, dizendo, torres já caíram. Isso é um simples sinal de um aviso de que o Senhor está derramando a sua ira sobre a terra. Mas a ira completa de Deus ainda não aconteceu. Porque a ira de Deus vai ser completada nas 7 pragas. 17. E trarei angústia sobre os homens que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como carne, e a sua carne como esterco. Você já viu um animal fazendo as suas fezes, um cocô fazendo um cachorro fazendo cocô? Você já viu um animal ou uma vaca, um cavalo derrubar as fezes? As pessoas vão cair desse jeito. Flote, flote, flote. Na terra inteirinha vai ter gente morrendo, sendo derrubada, destruída e abatida. Eu te pergunto, por quê? Eu estava lendo e falei, Senhor, mas eu tenho que ler isso na igreja? Tem. Porque as pessoas não têm o temor e não sabem que elas vão ser abatidas como esterco. As pessoas da igreja não sabem que serão derrubadas no chão. Eu e você estamos nesse bolo. Bolo de esterco, ou como disse o versículo lá atrás, a borra. Tudo, para que serve as fezes no corpo humano? Só para uma coisa, para ser eliminada. As fezes é todo dejeto, tudo que não se aproveitou, se joga. Esse é o exemplo. Nada do que se aproveita de cristão está na minha e na tua vida, e Deus está dizendo, eu vou desprezar. O que é o vômito que Cristo fala em Apocalipse 3? Estou a ponto de vomitar aquela água morna, insalubre, que não faz bem, que não ajuda, joga fora. Se você não é sal para temperar, joga fora. Se o sal não está dando sabor, para nada presta, lança fora esse sal. O que você está fazendo aqui? Por que você está na igreja? Qual é a tua função aqui? É achar que você, com as convicções, fala, vocês não estão pregando direito? Vocês são um bando de perrapado? Deus está a ponto de jogar para fora da sua... vomitar, excretar, e a gente ainda está batendo de frente com Deus.
18. Nem sua prata, nem seu ouro serão capazes de livrá-los. Você deixou de servir a Deus por causa de dinheiro? Nada disso vai te salvar. No dia da ira do Senhor, mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme. Outra palavra para ciúme, zelo. Toda a terra será destruída por causa do zelo, do cuidado de Deus. Porque Ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores. Todos. Agora no capítulo 2, versículo 1. Aí ele dá uma pausa na condenação e fala assim: reúnam-se. Sim, reúnam-se. Exatamente o que Deus permitiu a gente fazer hoje, se reunir. Ó nação não desejável. O que era a menina dos olhos do Senhor, nação não desejável, se reúna, antes que o decreto produza o seu efeito. Qual decreto? Essa sentença que Deus está dando de destruir tudo. E que outro decreto? É o decreto dominical que está às portas. Se você não se preparar hoje, a hora que o decreto sair nos Estados Unidos, você não vai ter tempo. Porque se hoje com o tempo você não consegue, a hora que te apertar, você vai espanar. E o Pedro disse: eu não vou espanar. E o Pedro espanou. E você é igualzinho o Pedro. Eu sou igualzinho o Pedro. Nós vamos espanar. Deus está dizendo: vocês vão espanar. Antes que venha o decreto, se transforme. E o texto continua dizendo assim: antes que o dia passe como a palha. O dia do Senhor vai vir tão rápido que a hora que o fogo pega na palha, ele faz assim, ó. Acabou. Igual a pólvora, né? Pegou fogo na pólvora, é desse jeito. Antes que o furor da ira do Senhor venha sobre nós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre nós. E ele faz um apelo de amor. Buscai. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra. Se você não está tendo força para buscar o Senhor, é porque não tem mansidão no teu coração. Que tendes moldado o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que ainda tenha uma chance que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Se você buscar e clamar muito, pode ser que haja chance. É isso que o profeta está dizendo. Agora, vira um pouquinho para frente em Zacarias 14, nós vamos ler um versículo. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Zacarias 14, ou o livro de Zacarias, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas nós estamos vendo desde Abacuque e Sofonia, Apocalipse. Nós estamos lendo a segunda vinda. Agora nós vamos ler a terceira vinda. Sabe o que é a terceira vinda? Tudo isso que Deus falou já aconteceu. Os mortos, a terra toda foi destruída. Satanás ficou preso por 1000 anos. Os justos estão no céu, estão no milênio. Deus está explicando tudo, o sim, o não, o porquê e o porém. E aí depois disso, todos descem com Cristo Jesus. E Jesus vem pela terceira vez aqui na terra. E aí o versículo 12 fala assim: e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, enquanto ainda sobre os seus pés. O que significa a sua carne vai se apodrecer, enquanto ainda sobre os seus pés? Quanto tempo demora para a carne apodrecer? Dias. Uma carne podre fica em pé. Sabe o que está escrito aqui? A pessoa ainda vai estar em pé, ainda tem força, e a carne começa a apodrecer, a pessoa de pé consciente. É isso que significa ainda sobre os pés. E o texto continua dizendo assim: a sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, os seus olhos apodrecerão nas suas covas. Cova é a órbita. Órbita é o nome do buraco onde fica a bola do olho. Isso chama órbita, ou cova. A covinha onde fica o buraco do olho, você vai ver, é igual aqueles filmes que a pessoa vai derretendo, vai sendo consumida. Vai ser assim na terceira vinda.
e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Agora olha o que a senhora White fala, volta a página. No comentário, quando está lá, capítulo 14, a terceiro tópico está 4 e 5, a terceira vinda de Cristo Jesus, acharam? Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra, é acompanhado pelo exército dos remidos, dos justos, e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Que contraste, aqueles que surgiram na primeira ressurreição. Aí ela está olhando assim, esse mar de gente morto, ímpio, com aqueles que estão saindo do túmulo para serem ressuscitados na segunda vinda, quando acontece a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é isso que nós acabamos de ler. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, todos os ímpios exclamam: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mas esse povo ímpio fala isso? Não é amor para com Jesus que inspira essa declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Os ímpios não vão estar com vontade de falar isso, mas a força da verdade, da presença de Jesus, vai ser tão intensa que eles não vão ter força para se controlar e eles vão falar: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Os ímpios saem da sepultura tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Eles estão ressuscitados por Jesus, mas eles são ressuscitados com aquela mesma rebeldia e impiedade. Não terão um novo tempo da graça, no qual remediar os defeitos da vida passada. Eles não vão ter esse tempo para fazer remediar. Nada, para nada, aproveitaria isso. Se na vida que eles tiveram eles não conseguiram, é igual Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro. Mesmo que os mortos voltassem para falar, eles não ouviriam. Quando morreu, é porque não adianta mais. E se Deus disse não adianta, é porque nada disso aproveitaria. Uma vida inteira de pecados não lhes abrandou, não acalmou o coração. E Deus está dizendo: orgulhosos, irreverentes, mentirosos, fingidos. Sabe como que é fingido hoje? É você não querer falar as palavras que você ia dizer para que as pessoas não saibam quem você é. Ou você mente para as pessoas não saberem a sua intenção. Sabe por quê? Lá dentro da nossa cabeça, a gente sabe exatamente como as pessoas iam entender a nossa fala. Então a gente mente, ou a gente não deixa as pessoas chegarem perto, a gente se afasta, a gente se fecha, porque senão as pessoas vão ver quem nós somos. E enquanto a gente está perto, a gente finge e mente. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria o culpado, como foi o primeiro, em se esquivarem aos preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. Essa é a visão que Deus quer que você tenha na tua mente. Consciência completa do que você é, do que você fez e o que Deus vai fazer. Nós acabamos de ler, Deus pediu para ler como é a sentença e a destruição daqueles que escolheram aceitar o perigo de exaltação, deixar Satanás se apoderar da sua vida, deixar as advertências solenes, manter-se na arrogância, orgulho e reverência. E eu te digo, não faça como eu fiz até hoje na minha vida, porque foi muito difícil eu conseguir voltar para a comunhão. Eu me sentia angustiado, a ponto de ter quase a sensação do Saul, de que o Espírito do Senhor saiu da vida dele.
Eu tive uma angústia terrível essa semana, por permanecer em pecados que já são conhecidos, e que eu quase senti a presença de Deus assim, eu disse, não. E a segunda vinda de Jesus, ela não está descrita apenas em Zacarias, em Abacuque ou em Sofonias, mas ela está em Apocalipse 19. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. O título na minha Bíblia é O Cavaleiro no Cavalo. Que cor que é? É amarelo? É preto? Vermelho? Não, ele é branco. Qual é a igreja do cavalo branco? E vi lá em Apocalipse 6, e vi um cavalo branco que estava vencendo e para vencer. A igreja do cavalo branco é a igreja de Cristo. Que cor que é o cavalo de Jesus Cristo? É exatamente a mesma imagem de um general ou alguém que é rei, um governante que chegava, vencendo uma vitória, ele chegava na frente no cavalo branco. É a ilustração da vitória. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, como deve ser o nosso escudo da fé. E com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo. É da chama de fogo dos olhos de Cristo que as pessoas vão ser destruídas na segunda e na terceira vinda de Jesus. Sobre a sua cabeça, muitas coroas havia. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. A impureza não permite conhecer o máximo de Cristo Jesus. Nenhum homem poderia conhecer. Por isso, 1 Coríntios fala assim, hoje vemos em parte, mas então veremos como verdadeiramente é. Nenhum homem sabia do nome de Cristo. Nós não sabemos exatamente a majestade de Cristo. Por isso, nós às vezes deixamos de servir e seguir o Salvador. Muitas vezes na nossa vida, nós deixamos de que Cristo seja entronizado na nossa cabeça, mas que Satanás se apodere do trono. E ele estava vestido com uma veste banhada de sangue, porque ele derramou sangue. O preço precioso está para sempre em Cristo Jesus. E o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho branco e limpo. Sabe o que acontece com o céu? O Deus Todo-Poderoso está lá. Jesus sai com todos os anjos. Qual é o tamanho dessa guerra? Milhões e milhões e milhares de milhares. Aonde vão estar os demônios? Vão correr para atacar o céu? Eles estão tentando fazer alguma coisa esperneando aqui na terra, junto com aquela multidão que ninguém pode contar, Gog e Magog, e está naquela confusão sem fim, a terra tremendo, por causa da volta do Filho de Deus. O céu está deserto. Imagina o tamanho desta batalha. Você sente o peso de uma batalha espiritual aqui na terra? Essa é a batalha das batalhas eternas, e você estará ao lado de Jesus se segui-lo agora. E o texto continua dizendo, capítulo 15, e de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa, ele consome. Lagar é um tanque. Imagina um tanque de uvas. O tanque de uva para virar aquele suco, aquele caldo, o homem ia lá e pisava. Agora, quem pisa o lagar de Deus, ele, Jesus, pisa o lagar do vinho, mas é o vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos ler as 7 pragas, mas as 7 pragas é que consumam toda essa ira. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que, infelizmente, hoje ele não é rei na tua vida. E ele não é Senhor da tua vida. E hoje Deus está fazendo um desafio para que você aceite a Jesus. Para que, começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus possa te acompanhar. E o texto continua dizendo, e vi um anjo que estava em pé
Aonde? No sol. E eu não vou entrar em sentidos figurados, mas na prática, o que é o extremo do pecado? Qual é a abominação desoladora no Novo Testamento? O decreto dominical, a adoração ao sol no dia que não é o dia do Senhor. Não é o extremo? Sabe onde o anjo está? Lá no sol. Porque as pessoas que vão olhar para cima e que adoravam ao sol, vão ver do sol vindo a ira de Deus. Sabe como? O texto explica. E esse anjo gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Pode vir. Esse povo pode olhar para o sol agora e adorar o sol. E é do sol que eles vão ver o sol escurecer de tanta ave para comer os corpos e a destruição que vai acontecer. 18. Para que possais comer a carne dos reis, carne dos capitães, dos homens poderosos, de cavalos e dos que neles se assentam, e da carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, pequenos e grandes, porque tem pequeno que é teimoso e rebelde iguais aos grandes. Tem gente miserável dentro da igreja que é rebelde e vai ser escravo e a sua carne vai ser comida. E eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército, os demônios, a besta, os Estados Unidos, Roma papal, vai estar tudo pronto para tentar guerrear com Jesus. E a besta foi tomada, e com ela o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. E o sinal da marca da besta está aos poucos sendo implantado nas pessoas que hoje deixam Satanás apoderar-se das suas vidas. E os que adoram a sua imagem. Ah, mas agora é fim de ano. Ah, é tão gostoso ver um joguinho da Copa. Ah, mas o que tem a gente estar junto com aqueles que estão fazendo o Natal e o Ano Novo? Você é povo separado, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Não pode ser a tua vontade. Você, a partir de hoje, tem que entender a palavra exclusivo. Exclusivo é exclusivo. É só dele. Só e de mais ninguém. Por isso os levitas nem tinham terra no Antigo Testamento. Porque a porção, a herança deles é Deus. Exclusivos. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. E hoje, eu li um texto, e eu queria que você voltasse em Zacarias 14, porque no comentário... Isso, esse remanescente que nós acabamos de ler no Apocalipse, é o remanescente não é a besta e o falso profeta, é tudo que sobrou da terra que está sendo destruído. Agora volta ali no livro de... Na verdade não é Zacarias, é Malaquias. Malaquias, você vai ler no capítulo 4. Abre a tua Bíblia em Malaquias 4, que a gente leu o grande dia do Senhor. Malaquias 4. Nós não vamos ler o versículo que nós já lemos. Nós vamos ler o comentário lá embaixo, porque tem dois. Tem 4:1 que está escrito raiz e ramos do mal. Depois a execução final. Todo mundo achou a execução final? Está escrito onde está assim, execução final. Essa é a descrição do lago de fogo. Eu não estou ousando dizer isso, mas estou começando a entender uma simbologia do lago de fogo. Leia comigo. De Deus desce fogo do céu. A terra se fende, a terra se racha. São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo aberto. O que aconteceu no dilúvio? Brotou água dos abismos, não é? Mas Deus disse que agora não ia ser destruído com água, ia ser destruído com fogo. E com a mesma intensidade do dilúvio, vai brotar chama da terra, lava, fogo quente. E o texto diz assim,
Os elementos, chamas devoradoras irrompem de cada abismo aberto. As próprias rochas estão ardendo. Você já viu uma pedra pegar fogo? Para uma pedra pegar fogo, tem que estar um calor acima de, se eu não me engano, 1000, não sei quantos graus, e a pedra pega fogo. As pedras, imagina uma churrasqueira, só tem o carvão com as brasinhas acesas. As pedras da terra estarão assim, vai estar tudo pegando fogo. Não tem onde pisar, não tem onde se esconder. Fizeram um bunker para se esconder, o fogo vai subir de lá de baixo, vai atravessar o bunker. Não tem aonde se esconder. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia que arderá como um forno, como diz em Malaquias 1. Os elementos fundem-se pelo vivo calor, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Nada vai ser justificado. A superfície da terra parece uma massa fundida. Igual quando você assiste pegar uma porção de ferro, e o homem que mexe com o ferro, ele leva o ferro lá dentro, você só vê aquela brasa viva, você sabe que é ferro, mas você só vê uma massa, não tem nem forma ainda. A terra vai ser fogo puro. Fogo puro para ser moldada por Deus. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É tempo do juízo e perdição dos homens maus, dia da vingança do Senhor e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. Controvérsia da lei de Deus, controvérsia contra tudo que Deus determinou. Foram contra, foram contrários, foram controversos, agora é tempo de Deus executar. Os ímpios recebem a sua recompensa na terra, o lago de fogo e enxofre. É isso que você quer para a tua vida? Eu tenho um texto do Salmo 119 que eu não sei se eu devo ler. São 10 versículos do Salmo 119. Leia. Abra a tua Bíblia no Salmo 119. Prepara o teu coração. Nós não vamos cantar a música do louvor, nós vamos só ouvir. Nós vamos ler os versículos do Salmo 119. E os versículos que eu li, que eu estou compartilhando com você, eu vou compartilhar, eles mostram a minha angústia durante essa semana, a minha consciência por causa desses pecados que Deus falou comigo, e como Deus foi tratando e mexendo com a minha vida. Versículo 10. Com todo o meu coração te busquei, Salmo 119, 10. Com todo o meu coração te busquei, e Deus disse, mentira. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, Senhor. É mentira mesmo, e eu não quero me desviar, me ajuda. Porque eu não estava te buscando de todo o coração. Versículo 19. Sou um estrangeiro na terra, verdade. Mesmo que você queira fugir de Deus, você não vai ter parada, você não vai ter canto em lugar nenhum. Por isso Pedro disse, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras da vida, eu sou estrangeiro. E se você fugir de Deus, você vai ser um estrangeiro ainda sem lugar para se esconder. Sou estrangeiro na terra, não escondas os teus mandamentos de mim, Senhor. Eu preciso dos teus mandamentos. Eu orei a semana inteira, abre os meus olhos. Desvenda para mim a tua palavra. Eu preciso entender. Versículo 30. Escolhi o caminho da verdade. Algumas vezes, né, Saulo? Não foi sempre que você escolheu o caminho da verdade. Os teus juízos coloquei diante de mim. E como eu vou dizer que eu não coloquei se eu tenho em casa pelo menos 4 Bíblias que eu uso, fora uma estante de Bíblias, eu tenho as palavras escritas, eu tenho os livros da Sr. White, eu tenho as pregações. Como que eu não tenho os mandamentos de juízo de Deus? Eu
tenho a minha esposa, que é um baluarte da verdade na minha casa. Eu tenho meus filhos para expor os meus erros e para mostrar o que eu tenho que fazer certo e errado. Como que os teus juízos não estão diante de mim? Está tudo o tempo inteiro. 38. E aí eu pedi, Senhor, estabelece a tua palavra no teu servo. Por favor, faz isso ser verdade. Que é devoto ao teu temor. Deus disse, mentira, você não é devoto a coisa nenhuma, você não é dedicado a coisa nenhuma. E eu falei, Senhor, tá bom, eu não sou, mas estabelece a tua palavra. Em nome de Jesus, estabelece. 47. Deleitar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Senhor, me ajuda, mesmo com minhas escolhas erradas, a colocar toda a minha devoção no Senhor, para me alegrar dos teus mandamentos. 57. Tu és a minha porção, Senhor. Eu disse que guardaria as tuas palavras, e, Senhor, eu não consegui cumprir, eu não guardei. Me perdoa. Eu só posso olhar para as vestes daquele que está sentado sobre o cavalo com as suas vestes salpicadas, manchadas de sangue, e falar, é desse sangue que eu preciso. 66. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois acreditei nos teus mandamentos. Senhor, eu decido acreditar. Então eu sei que o Senhor vai me dar bom juízo e conhecimento. E eu sei que a porta da graça ainda não se fechou. Por isso derrama bom juízo e conhecimento. 75. Eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são certos e que em tua fidelidade me afligiste. Sabe por que você passou apuro essa semana? Porque Deus é tão bom que Ele tem que te esmagar. E se Ele te esmagar desse jeito que está na Bíblia, do jeito que nós acabamos de estudar, a condenação, não vai dar certo, porque aí já foi. Então Ele tem que te esmagar hoje. Aceita o esmagar de Deus hoje. Vou ler de novo, 75. Eu sei que os teus juízos são certos. Eu sei que o Senhor é que está certo, não sou eu. Então, em tua fidelidade, me aflige, Senhor. O Senhor me afligiu. O Senhor te afligiu essa semana. Porque é por causa do amor que Ele tem que te afligir. Porque você sozinho não ia se converter. Versículo 80. Deixe que o meu coração seja íntegro. Por favor, Senhor. Eu não tenho um coração íntegro, mas eu quero. Deixe o meu coração ser íntegro, por misericórdia. Eu não mereço. Eu tenho que estar no dia da ira do Senhor, mas eu estou pedindo, deixe que o meu coração seja íntegro. Nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado, destruído. E o 93. Eu nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois com eles tu me deste vida e vivificaste. Nós vamos ouvir agora uma música que fala, começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai me acompanhar. E a música começa assim, a sua entrega é total. Você não pode mais deixar para lá. Você não pode mais adiar. É o que Deus está dizendo para nós. Converta-se. Entregue-se. Abra o teu coração. Você não pode mais adiar. O Santo Espírito está aqui, a música fala. Me abraça e me diz o quanto esperou. Se você deixar, a sua vida vai desabrochar. E você vai ter alegria e você vai viver a vida de Cristo. Amém?